Mas a gente estava falando do Covid, né? Nessa história toda do Covid. E o que eu vejo em relação ao Covid-19 nada mais é do que a representação do comportamento humano através de um vírus, que é basicamente isso. Então, o mal mesmo não é o Covid em si, né? O mal é realmente o controle do ser humano, o querer o controle na sociedade, que é isso que é o problema maior do mundo atual. E a falta de consciência. Porque se a gente pegar a estrutura do maior para o menor, que é o que eu sempre falo contigo, a gente vai ver que quem nos rege, quem rege o ser humano, na verdade é o planeta Terra, e não o contrário. A gente é uma espécie muito pequena, inserida num contexto maior do que nós. Só que por algum motivo o ser humano acha que é maior que o contexto em que ele está inserido. Ele acha que ele é mais poderoso, que ele é mais sábio, que ele pode controlar, inclusive a vida. E a vida ninguém tem controle, não. A gente já nasce sabendo que vai morrer, não sabe o dia, não sabe a hora e não sabe como. Então a única verdade que nós temos é que existe algo maior do que todos nós, independente do que seja. Mas o roteiro da vida e o sentido da vida ninguém sabe definir até hoje. Então se a gente não sabe definir nem o propósito da vida humana, o que dirá coisas menores como um vírus, né? Então a busca toda do ser humano pelo controle é o que traz todo esse problema mundial que a gente está vivendo hoje em dia. A gente pode observar que tudo começa com a questão do querer o controle. Querer o controle sobre os amigos, como os amigos pensam, o que os amigos devem fazer, como eles devem agir, né? O que eles devem vestir, o que eles devem se alimentar. E, na verdade, cada ser humano nasceu para ser único. Nasceu simplesmente para exercer quem ele é nesse planeta, porque cada um de nós tem a nossa pequena função. Não é à toa que a gente tem a nossa própria digital, que é para a gente ser único, que a gente tem o nosso papel, a nossa exclusividade de ser quem a gente é. Então eu não vejo o mínimo sentido no ser humano ser podado e ter que ser aquilo que o outro quer que ele seja. O ser humano tem que ser quem ele é, tem que exercer o eu dele nesse complexo todo, respeitando o contexto maior. Então, se você pegar dos primórdios e ver como os animais viviam e como os homens sapiens viviam naquele tempo antigo, era através do instinto e do respeito, né? O instinto alertava ele como ele deveria sobreviver, através da caça, através da alimentação dos vegetais, da plantação, respeitando o sol, respeitando a lua, os horários, né, que ele poderia plantar, que ele poderia estar circulando, dormindo, e respeitando todo o contexto ao redor. E aí o ser humano conseguia viver em harmonia com o contexto todo. Mas a partir do momento que o ser humano começou a achar que ele é mais importante que a natureza, e veja só, que estupidez, porque o ser humano, ele é muito menor do que o espaço que a natureza ocupa no universo, no planeta Terra. Né? O planeta Terra é composto pela água, pela terra, pelo ar. E o ser humano ocupa esse espaço dentro disso tudo. Ou seja, o espaço maior é o natural, não é o ser humano. Né? E o ser humano não respeita o contexto que ele está inserido. Então é como se você convidasse alguém para dentro da sua casa e esse convidado resolvesse mandar na sua casa, jogar suas coisas fora, alterar sua mobília, né? Aí ele pega um spray e começa a pichar sua parede e fazer o que ele tem vontade sem respeitar o seu espaço. Porque o espaço não é nosso, onde a gente está inserido é a natureza. E é por isso que a gente vive. Porque sem o ar, sem a natureza, a gente não vive, mas a natureza vai continuar aqui. A natureza não precisa da gente para fazer a fotossíntese e para ter o oxigênio e o gás carbônico, porque a própria árvore já faz isso por si, né? Então a gente não respeita o que nos é dado. E aí o ser humano começou com isso, então vamos brincar de ser Deus. Vamos brincar de fazer o que a gente pode controlar e parar. Por exemplo, surge um vírus
surge algo natural que vem da natureza por alguma explicação maior que a nossa, seja o darwinismo, que é, né, vive aquele que sobrevive aquele que é mais forte, seja por qualquer outra razão, surge qualquer coisa ao redor. E o ser humano tem que aceitar que ele não está no controle, que ele não pode explicar nada, nem a nossa existência. Mas aí chega um e fala, não, vamos lá. Ah, esse aqui, cara, agora morreu de alguma coisa aqui, vamos inventar uma vacina. Vamos inventar um transplante, vamos, através da ciência, modificar geneticamente as coisas. E aí, através dessa mudança genética que as pessoas vão fazendo, aí beleza, vai lá, inserta algo artificial dentro daquele gene. E aí esse gene a gente vai ingerir e vai conviver com ele dentro do nosso corpo, né? Que é a mesma coisa que estão fazendo nos alimentos. Alguém fala, beleza, nós temos uma alface, temos um tomate, ou temos uma banana, mas agora eu tenho uma banana que eu quero que uma banana e o melão junto cruzem. E vamos modificar geneticamente, então, o melão e a banana, vamos fazer um banamão. E aí a gente brinca de ser Deus. E aí essa química, essa alteração genética está inserida ali dentro desse alimento. E a gente começa a produzir mais e mais esse alimento e a gente vai comer esse alimento. E aí vários outros alimentos com preservativos, conservantes e tal. Isso tudo causando uma alteração na nossa célula, na nossa genética. E a gente criando outras alterações da nossa própria natureza humana, né? Do que veio desde o primórdio, do natural, dessa estrutura que a gente vive. De coisas artificiais, né? Da robótica, da tecnologia que chamam de evolução. Evolução, para mim, é uma involução, esse sistema todo que a gente está inserido, né? E aí você vai criando e se alimentando dessas químicas e com o passar dos anos, cada vez mais, aí vem esteroides, vem alimentos modificados, geneticamente transgênicos, aí não bastando, vem também os aditivos, né? Até mesmo o próprio álcool, que aqui eu me incluo, tomando uma hoje. Por quê? Porque a gente faz parte do sistema, eu não estou me tirando desse sistema podre que a gente vive. Eu sou tão humana quanto todo mundo, isso é apenas uma reflexão. E aí a gente vai alterando a nossa genética cada vez mais, do que era para ser natural. E essa alteração vai nos causar danos. Porque aí chega um ponto que tu tá ingerindo isso tudo, teu organismo vai falar, opa, peraí, que química é essa que eu não conheço, cara? E aí o teu corpo começa a responder, fala, nossa, a gente vai ter que se proteger disso aí que a gente não sabe como quebrar essa molécula que está sendo entrada no nosso corpo. E aí vem os aditivos também, outros, né, de drogas, né, drogas químicas e todo esse resto que tem feito, silicone, toda essa coisa que a tecnologia tem nos imposto por anos. Aí muda a nossa genética. Nossa genética mudando, tudo aquilo que a gente come, a gente não pode esquecer que vai voltar para a natureza. Através da nossa evacuação, através do nosso lixo. E a natureza vai absorvendo também essas coisas químicas que a gente está jogando nela por anos, né? E a natureza também vai querer se defender. Então ela vai começar a criar novos antídotos para combater essa química que não é do processo natural, que não é do sistema ecológico que existe aqui desde sempre, né? E aí o ser humano vai brincando de ser Deus. E aí a natureza chega um dia que devolve isso pra gente. Seja na forma de um vírus, seja na forma do que for. O que a gente joga é o que a gente recebe. E todo esse complexo de controle é o que mata o ser humano. Então o ser humano ele quer controlar o pensamento do amigo, ele quer controlar a realidade que o amigo vive, ele quer controlar o que o amigo come, ele quer controlar a economia, o dinheiro que o amigo tem, ele quer controlar como as coisas funcionam, ele quer controlar até mesmo a existência humana, para que a gente chegue um dia e não morra mais e viva eternamente. Só que isso não tem como a gente fazer isso, porque a gente não é Deus, a gente não é a força maior. Se a gente parar para pensar na estrutura geral de como tudo funciona, é muito simples. É o maior para o menor. Se você quer entender qualquer complexo, vá do maior para o menor. Não fica embaixo, porque
quem está embaixo, você só consegue ver esse patamar. Mas se você for um pássaro, você consegue ver de cima. Então, o que está em cima de nós é o que nos rege. Aí você consegue ver o contexto geral, você consegue dar um zoom para ver o contexto pequeno. E aí você parte do princípio que o ser humano é muito pequeno. O ser humano é menor do que um vírus letal. O ser humano é o vírus letal. Porque o ser humano é um vírus que se acha. Ele quer ter o controle de algo que é maior que ele. Ele não respeita, ele não tem a sabedoria de entender que ele tem que viver o hoje. E ele não tem que controlar o hoje. Então isso tudo que a gente está vivendo agora é um reflexo simplesmente da gente não entender que a gente não tem o controle. As pessoas ficarem dentro de casa e entenderem que elas não têm o controle do hoje nem do amanhã, vai deixar todos loucos, depressivos, ansiosos, sem saber como agir. Por quê? Porque o complexo maior que nos rege, acima de nós está o planeta Terra. E acima do planeta Terra está o Sol, está os astros, né? Então, no momento que o ser humano não está sendo mais produtivo para o planeta Terra, ele vai ser eliminado. Porque ele está causando dano, mais dano do que benevolência. Entende? Da mesma forma que o planeta Terra, nesse momento que estiver tão atingido por nós e que também não for mais funcional, vai ser atingido por um meteoro que está acima dele. E por aí vai. O sistema maior domina o menor. E é assim que funciona também na economia, na política. Então me parece um tanto quanto burro, vocês me desculpem a palavra, ou digamos que um pouco, tanto quanto ineficaz, que eu acho que fica mais bonito, a gente atacar os políticos. Porque o político ele faz parte de um sistema apenas acima da gente, mas não lá em cima. Ele não é o problema maior social. Ele não é o problema maior do contexto humano e do sistema natural de um todo. Então, a partir do momento que o ser humano se der conta disso e abrir essa consciência, essa visão, para entender que a gente não tem controle, que tudo que a gente tem é o nosso tempo de vida, e que nem o nosso tempo de vida a gente tem controle, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer, talvez a gente aprenda a aceitar que a gente tem que viver plenamente com aquilo que a gente tem. E a gente não pode fazer planos, porque nenhum plano nosso é maior do que o plano de uma força maior acima de nós, que pode ser mudada a qualquer momento, né? Seja por um vírus, seja por o que for, seja por um fenômeno natural, como um tsunami, como qualquer outra força. Aí só nesse momento que o ser humano não tentar mais controlar o resto todo e querer buscar a razão para achar que ele sabe mais que o outro, ou que a opinião dele é melhor que a do outro, que a crença dele é mais importante que a minha, que a sua, que a do outro, aí a gente vai parar de guerrear. E quando a gente parar de guerrear, vai ser o momento que a gente vai entender que a gente precisa de muito pouco para viver. E esse pouco a gente já tem, porque a natureza nos fornece. Entende? E a natureza nos fornecendo é o suficiente. E aí a gente vai começar a ajudar o próximo. Porque a gente entende que a gente é codependente de um sistema todo. E essa nossa codependência é que nos traz a humildade de entender que nós não somos nada. E que a gente tem que respeitar o próximo. E respeitar tudo que nos cerca. Porque a gente está coligado. Nós fazemos parte de um sistema total que é codependente um do outro. A gente é parte um do outro. Então, nos prender também num ambiente não faz com que a gente exerça nosso papel nesse planeta. Toda essa forma de controle que estão fazendo no momento, de todas as formas possíveis, seja no seu se expressar, e isso eu estou falando até da própria população. Porque quem vive, a maioria, todos nós somos parte da população, independente de quem domine quem. Então somos todos um contexto só. Então isso já começa daqui de baixo, um controlando o outro, nas pequenas atitudes diárias, sem respeitar, né, a liberdade e o caminho do outro, e a decisão do outro, do que ele quer fazer. Né? E toda a nossa atitude interfere no restante. Então falta consciência humana, falta consciência para a gente entender que a gente está coligado, que tudo que a gente faz vai refletir ali adiante.
E que cada um tem sim o seu papel nesse planeta. E que cada um tem o seu direito de ser quem é e de exercer a sua função, porque a sua função também é necessária. Então ninguém tem que tentar tolir o papel do outro, né? E aí sim a gente poderia viver em harmonia. Infelizmente isso tudo é uma grande utopia. E que a minha filosofia de vida é bastante utópica. Mas eu ainda assim continuo exercendo o meu direito de ser quem eu sou, independente daqueles que queiram me calar, e continuo exercendo a minha função de tentar melhorar a mim mesmo no contexto que eu estou inserida, sem deixar de olhar para o próximo, estendendo a mão. Então, para mim, eu acredito que isso eu já estou fazendo bastante pelo todo. Porque perfeição ninguém vai ter, né? O que importa é a gente ter essa consciência mais ampla para aprender a viver mais em paz, né? Enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir. É isso que eu penso.